Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Não damos voz a Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Bem-vindos ao Neurocast, um pod de TEA, TOD e todos. Me chamo Ana Esperante, sou neuropsicopedagoga e apaixonada pela mente humana. Nós não damos voz às neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Mais um episódio e hoje, com o prazer de receber um entrevistado muito especial, o Dr. Luiz Fernando Garcia Veite Júnior, um psicólogo, neuropsicólogo, apaixonado por estudo, também graduando de serviço social. Mas antes de passar a palavra para ele, eu preciso fazer um agradecimento todo carinhoso à realização desse sonho, que são alguns patrocinadores que nos ajudam. Então, eu quero deixar um beijo para a Sinara da Simval Transportes, o seu Ivaldo da Padaria Frolish, Formas e Fio, Sarinha, recebi no último pacote o coraçãozinho, tá? Dos brinquedos sensoriais, muito obrigado. Kathleen Brito, Esther Amaral, Brindes do Sul, muito obrigado pelo mimo, lindo. E Ângela Fios de Afeto, feito à mão por Marceles e a Esperante Neuropsicopedagogia. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de começar fazendo uma breve reflexão de toda a caminhada hoje de um neurodivergente até o que chamamos de um adulto funcional e de sucesso. E eu gostaria que o senhor me dissesse a sua caminhada, porque perfeito. Além de ser psicólogo, neuropsicólogo, serviço social em graduação, o senhor é neurodivergente, é TEA, suporte 1 e TDAH, Sim, isso? Isso mesmo, exatamente. Passo a palavra para o senhor, por favor. Então, o que acontece, né? Além dessa história de ser uma pessoa com uma neurodivergência, né? Tá dentro do espectro, é importante salientar que
não é a neurodivergência que vai dizer onde a gente vai chegar, né? São as nossas caminhadas e como a gente vê as nossas potencialidades, as nossas qualidades. Quando eu estava na faculdade, eu tinha muita dificuldade de fazer contato visual, né? Isso me deixava muito incomodado, né, com as pessoas, porque eu exigia da faculdade essa habilidade que eu digo, né? E hoje a gente ensina as crianças. Mas, então, fui me esforçando para que eu tivesse mais contato visual possível. Só que isso também me causava também ansiedade, né? O que essa ansiedade traz? Sofrimento, né? Enfim, ao longo dos anos, trabalhando com crianças TEA, fui vendo alguns comportamentos, identificando outros, estudando bastante. Bom, vou atrás né, para ver se realmente alguma coisa ou não, para tirar a dúvida como uma pessoa da ciência, para não ficar naquela, eu tenho, mas nunca fui atrás de um médico ou de um neuropsicólogo que faça avaliações. Me deparei com o diagnóstico e a partir disso consegui me entender tanto nas minhas dificuldades quanto mais as qualidades, né? Eu digo que eu tenho hiperfoco em estudos, né? Hoje vejo que a psicologia faz com que eu também entenda as pessoas por causa das dificuldades que eu tenho, né, nas relações sociais, tudo. Então, além de ter uma realização pessoal e profissional, eu tenho essa realização de... Como eu posso explicar para vocês em palavras, né? Mas uma realização em autoconhecimento, né? Eu digo também muito que a avaliação neuropsicológica é mais autoconhecimento do que a busca do diagnóstico. E, consequentemente, fui me apaixonando cada vez mais pela infância, pelas crianças, fazendo serviço social também, comecei na metade da graduação, né? Então, esse mundo da infância é onde eu vejo que é onde a gente planta a semente e elas podem ter maior qualidade de vida, bem-estar, tanto as crianças quanto as famílias, né? Então, uma curiosidade à parte, claro. O serviço social. O serviço social, ele veio como... Eu digo que se eu fizesse serviço social antes da psicologia, eu acho que eu não faria psicologia, tá? Assim, não desfazendo do serviço da psicologia. Mas o que acontece? O serviço social, a gente luta muito por acesso aos direitos. E hoje é o que é mais negligenciado, né? Sim. Tanto na saúde, na educação. E quando a gente fala sobre acesso a direitos, né? A gente está falando sobre não só a criança, mas a família, a sociedade. Tendo acesso a uma qualidade de vida, seja por meio da educação. Eu mesmo sou fruto, né, de acesso à educação e sair de uma comunidade de muita vulnerabilidade. Então, tendo acesso a essas coisas básicas, né, essas garantias, então a pessoa ela vai ter cada vez mais um futuro não só promissor, mas no sentido de benéfico, né, assim, de o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver. Eu acho que vem até em contraponto a engrossar, vamos dizer assim, a psicologia, porque onde tu sabe as garantias de direitos que aquele paciente tem, tu também consegue orientar a família com um pouco mais de amplitude, né? Mas então, vamos falar de crianças, né? Vamos voltar ao nosso roteiro original. Quais são os primeiros sinais de que o desenvolvimento de uma criança merece uma investigação mais aprofundada, né? Em que momento os pais devem realmente procurar uma ajuda profissional? Perfeito. O que acontece? Quando a gente fala sobre desenvolvimento ou neurodesenvolvimento, né, lembrando que o autismo, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele pode ocorrer de forma intrauterina. Os primeiros sinais a gente vai ver contato visual, né, como essa criança ela tem uma interação, se ela tem um interesse pelas relações sociais. Consequentemente, isso vai aparecer muito mais dentro das escolas, que é onde geralmente as mães vão atrás de uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação neuropsicopedagógica. Mas os primeiros sinais e mais importantes é como a criança ela lida com a interação social, através do contato, através de se expressar, né? E não só por fala, mas até mesmo gestos. E quando nós falamos em autismo especificamente, né, que é uma das neurodivergências, tá? Quais sinais costumam passar despercebido pelos pais ou até mesmo pela escola, principalmente em crianças com um bom desenvolvimento da fala e da inteligência? Então,
ótima pergunta, porque o que acontece? Geralmente, quando a criança ela não dá incomodação, principalmente dentro da escola ou dentro da família, essa criança passa despercebida. Ela pode estar em sofrimento, a gente não sabe que ela está em sofrimento, porque ela não gera algum desconforto no seio familiar ou, né, aos professores. A criança ela é quieta demais, não gera demandas assim, sociais. Então, ali provavelmente tem algum sintoma que está escondido e a criança está em sofrimento. A gente também precisa investigar não só a criança que ela é agitada ou que ela tem um comportamento auto ou hetero-agressivo, né? Essas crianças que elas são mais... Também diverge um pouco do funcionamento da criança mais curiosa, né? Dessas crianças que elas têm um comportamento mais dito típico. Camuflagem social. Perfeito, muito masking. utilizada, né, por meninas. E muito Perfeito, difícil exatamente. de identificar o autismo em meninas por conta dessa camuflagem, né? Exatamente. Exato. E uma criança que olha nos olhos, conversa, demonstra carinho, brinca e tem amigos, ainda pode estar dentro do espectro autista? Com toda certeza, né? Lembrando que eu gosto de fazer analogia que o espectro, ele é como se fosse o arco-íris, né? Então, o arco-íris tem várias cores, a gente consegue definir, mas naquele degradê que muda de uma cor para outra, ali tem uma variação das cores. O espectro é exatamente isso. Então, os comportamentos, lembrando que a criança, por mais que ela tenha um transtorno, né, o autismo, ela vai ter a personalidade dela, né, que vai fechar daqui a pouco alguma característica da personalidade com o transtorno, ok? Mas quando a gente fala sobre o espectro, a criança ela vai se portar de várias formas, né, dentro do transtorno em si. Então, pode ser que a criança ela tenha muito contato visual, talvez o contato visual dela seja também até um pouco exacerbado, porque é como se fosse um olhar mais penetrante, porque ela aprendeu o masking, que ela teve que fazer o contato visual para socializar. Né? As pessoas acabam exigindo isso, a sociedade exige isso, até por questões de aprendizagem mesmo, né? Que a gente aprende muito olhando os outros. Então, o contato visual hoje faz parte de uma das características, mas não é a essencial, né? Se a gente for pelo DSM, a gente tem interação social, questões de comunicação, comportamentos restritivos e repetitivos, e são esses critérios. E por que hoje a gente encontra tantas crianças chegando aos consultórios com suspeitas de TEA ou TDAH, né? Nós estamos identificando melhor ou existe também um risco de estarmos transformando comportamentos normais de infância em transtornos? Perfeito. O que acontece? A patologização da infância, ela já vem ocorrendo faz muito tempo, né? Não é de agora. A única coisa que, graças à tecnologia, a gente tem mais acesso à informação, né? A gente espera sempre que a informação seja mais científica possível e com qualidade. Então, quando a gente fala sobre um aumento do diagnóstico de pessoas com TEA, com TDAH, pensando que tem mais acesso à informação, eu mesma recebo mães fantásticas, que elas me perguntam às vezes qual é o instrumento que eu vou utilizar para avaliar o filho delas, né? Por quê? Porque teve acesso à informação e o que é uma avaliação neuropsicológica. Então, quando a gente fala sobre esse aumento, né, seja gradativo ou repentino dos diagnósticos, é porque as pessoas estão tendo mais acesso à informação e também, de certa forma, mais acesso à saúde, porque para ir num neurologista, num psiquiatra, né, se não for via SUS, antigamente já era caro, hoje ainda continua sendo caro, mas tem outras formas de conseguir, até mesmo via defensoria, né? Sim. E como diferenciar hoje, né? É uma pergunta até interessante, fugando um pouquinho do TEA, né? Entrando no TDAH, que também é uma realidade muito constante nos consultórios. Como diferenciar uma criança agitada, distraída ou muito ativa de uma criança que realmente apresenta sinais compatíveis com TDAH? Eu gosto de esclarecer uma coisa sobre transtorno, né? O transtorno, ele vai ser sempre algo que cause um prejuízo, né, social, tanto para a criança quanto para a sociedade em si, seja família, algo desse estilo, né,
um pai, né, que se dedica muito à criação do filho, uma mãe que se dedica muito. Então, acaba gerando alguns prejuízos. Então, é bom deixar definido o que é um transtorno. Por quê? Porque se a gente tem um sofrimento por trás desse transtorno, né, alguma questão assim, a gente sempre precisa avaliar, né? Num médico, né, num neuropsicopedagogo, num neuropsicólogo, levar num psicólogo. Porque as nuances, elas são pequenas, né? Se a gente pegar uma criança que ela é muito curiosa, talvez ela seja dita como agitada dentro de uma sala de aula. Quando vê a criança tem uma habilidade, pode ser até uma altas habilidades, que está muito interessada em conhecer a ciência em si. E ela é muito curiosa. Então a gente precisa definir muito bem, né? E nada melhor do que realmente com os profissionais especialistas para cada caso mesmo. E existe uma intranquilidade muito grande nos pais quanto a isso, né? Quando chegam pra gente em identificar o que meu filho tem, o que o meu filho tem. Nomear, né? Exato. E aí eles narram mas com o que eu te falei? Você não consegue me dizer se é ou não é? Exato. Mas existe todo um rito, né, até chegarmos a uma conclusão definitiva sobre isso, né? É uma investigação, né? Exato. Tem um processo. Todo um passo a passo para a gente seguir, e a gente não pode acelerar esse passo, né? Exatamente. Sob o risco de causar um laudo sujo, uma situação que pode induzir o profissional a erro, né? Perfeito. Mas então, continuando as perguntas que as meninas me mandaram. Meninas com autismo ou TDAH podem apresentar sinais diferentes dos meninos? Porque muitas acabam sendo diagnosticadas mais tarde. Fica a reflexão, né? Por que será que as meninas são diagnosticadas mais tarde? Né? Porque a gente vive numa sociedade que a menina tem que estar comportada, que ela não pode apresentar alguns comportamentos. Então, consequentemente, ela vai enrijecendo, né, para ser aceita, né, de certa forma. E isso faz com que lá na vida adulta tenha tanto sofrimento que, bom, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, como a gente falou, é o masking, né? Só que nas mulheres é muito maior, porque a exigência, né, social é muito maior também. Infelizmente, nós, né, estereotipamos isso, né? E é muito difícil depois trabalhar com essa criança ou essa adolescente que chega lá cheia, né, de ansiedades, justamente por ser o diagnóstico tardio e por não entender mais quem ela é. E também, não sei se o senhor me permite, quebrar um pouquinho o roteiro, a gente conversar e chamar a atenção do público em geral do alto índice de suicídios entre TEA 1. Exatamente. E todo mundo diz, deu fraquinho. No meu filho quase não pegou, deu que para muitos pais isso é uma agressão, né? Ouvir isso, mas a sociedade verbaliza, alguns falam isso, né? Porém, o alto índice de suicídio em TEA 1 é muito alto justamente pela camuflagem social. Exato, porque a pessoa ela tem que tentar se enquadrar, né, num padrão exigido e ela não consegue. Então, como é que ela vai lidar com isso? O sofrimento acaba sendo tão maior que ela acaba preferindo por desviver. Imagina, né? Bom, existe autismo leve? O que significa na prática falar em níveis de suporte dentro do transtorno do espectro autista? Perfeito. O que acontece? Leve, né, moderado, grave, não é um termo que a gente não utiliza mais, assim. A gente utiliza os níveis de suporte, que é 1, 2 e 3. E também é importante entender que esses níveis de suporte, a pessoa ela pode ter um nível de suporte 1 para relações, né, para interação social, mas nível de suporte 3 para atividades do cotidiano, da vida diária, né, se alimentar. Às vezes ela precisa de uma pessoa constantemente, olha, tu comeu hoje, ou tu tomou água, né, então esses tipos de suporte também vão variar, assim. O que eu explico muito para as mães é que quanto maior a gente despende de uma ajuda física, né, de um apoio para aquela criança, para aquela pessoa,
consequentemente vai aumentar o nível de suporte. Ou seja, uma criança com nível de suporte 3, que ela não consegue se alimentar sozinha, que ela não consegue tomar água sozinha, ela precisa que alguém leve o copo até sua boca para poder tomar água. Precisa ser levada até o banheiro ou muitas vezes ser trocada a fralda para que ela possa ter uma higiene mais adequada. Mais adequada. Bom, entrou uma pergunta aqui da Dona Santina, em primeiro lugar. Boa noite, Dona Santina. Obrigado por estar nos assistindo, tá? Muita honra ter a sua pergunta aqui. Vou repassar ao doutor. Gostaria de saber sobre criança que tem crises de ansiedade na escola e não são acolhidas no município como devia. Acho que ela quer se referir ao como agir. O que acontece, né? Pensando que a criança ela tem um diagnóstico, o ideal seria ter algum monitor, alguma pessoa de referência para auxiliar nesses momentos, né? Falando de forma psicológica, né? O que pode estar desencadeando essa ansiedade, né? Será a interação social? Será que é uma questão de bullying que não foi percebida às vezes pela escola? Isso a gente também tem que tá atento, né? Porque hoje com as questões, né, do TEA, às vezes é utilizado como um termo pejorativo. Então, consequentemente, essa criança daqui a pouco está passando por algum bullying, alguma coisa assim, e precisa ser investigado mais a fundo, entender o que a criança está passando para ter tanta ansiedade no ambiente que era para ser mais acolhedor, né, mais efetivo de ensino e de inclusão. E também agregando um comentário, e não sei se o senhor tem a mesma percepção que eu, não basta ter monitores na escola. Esse monitor ele tem que estar capacitado para fazer um atendimento adequado a essa criança. Porque só um monitor que não sabe ou não tem o manejo correto daquela situação, ele é outra pessoa que também vai entrar em pânico frente a uma crise. Exatamente, em sofrimento. Então, não basta ter um monitor, tá? A gente também tem que batalhar por um monitor que tenha capacidade técnica de atender o neurodivergente. Perfeito. Então, dando continuidade, porque algumas pessoas recebem o diagnóstico de autismo somente na adolescência ou na vida adulta, doutor? Mesmo tendo apresentado características desde a infância. Então, voltando um pouquinho, o que acontece? Hoje a gente tem mais acesso à informação, entendimento que o transtorno do espectro autista não é só aquela criança que se bate, que bate nos outros, que grita, como se via muito, né? E, consequentemente, estavam trancados em algum lugar, né? Tendo esse espectro que a gente entende hoje, a gente começa a perceber que tem o sofrimento por trás e as pessoas estão indo atrás, né? E isso também, consequentemente, também vai aumentando o número de diagnósticos, né? Também deixar aqui, entrou agora um comentário do senhor João Carlos Jeremias. Excelente programa, parabéns, Ana Esperante, assunto muito pertinente e atuais. Entrevistado com grande conhecimento. Saudamos o senhor, seu João, muito obrigado por estar aqui. E olha onde nós já estamos, município de Imbé, Rio Grande do Sul. A Fábio Couto, boa noite, obrigado por estar presente aqui nos assistindo, que sejamos um canal de comunicação, levando informação. A Luciana Gonçalves botou, cheguei, obrigado. Liderança, mãe atípica de 2, militante pela causa, luta como uma leoa junto às outras mães do município, assim como do nosso estado e Brasil. Precisamos de pessoas assim, né? Boa noite a todos. E vamos dando seguimento, então, né? Até que ponto o hiperfoco, inteligência acima da média ou altas habilidades podem mascarar dificuldades relacionadas ao TDAH ou autismo? Se a gente pensar que a criança ela tem uma alta inteligência, que ela tem um hiperfoco, talvez até funcional, no sentido de a criança ela não gosta só de dinossauros, mas ela gosta de algum assunto mais pertinente. A gente via muito antigamente aquelas crianças que sabe todos os nomes das bandeiras de todos os países, etc, né? E não tinha problema, se via como uma alta inteligência, tudo, mas era aquilo que ela sabia.
Então, acabava não sendo tão funcional, porque levar isso para o cotidiano não ia ser muito, né, uma habilidade muito requerida no mercado. Quando a gente fala sobre altas habilidades ou um QI muito alto, isso acaba mascarando porque a criança não é uma demanda, né? Não tem uma dificuldade escolar, não tem uma dificuldade em casa. Então, consequentemente, passa despercebido, né, pelos familiares. Mas altas habilidades também, eu percebo muito que a alta habilidade traz muito sofrimento para criança, ou enfim, para adolescente, por conta da condição do que lhe é oferecido. Porque como ele aprende muito rápido, ele perde o interesse muito rápido. E perdendo esse interesse muito rápido, a sala de aula fica sem propósito, desestimulante. Então, acabam tendo alguns embates de não quero mais ficar aqui, eu já aprendi, mas ele não aprendeu. É outra questão, né, que não pertence à criança, assim. Exatamente, né? Então, aqui também, a Dona Santina, parabéns por esse programa maravilhoso. Grata por ter a sua audiência, muito emocionada. A Flávia Wozniak, desculpe se falei teu nome errado, tá? Farroupilha, Rio Grande do Sul, muito obrigado por estar nos acolhendo no seu lar. E que seja, assim, esse canal, essa comunicação e voz para conversarmos sobre o neurodesenvolvimento. E hoje, recebendo o Dr. Luiz Fernando, né? Nos enriquecendo de todas as informações, né? Então, mandem perguntas, meninas. Mais uma. O diagnóstico precoce realmente muda o futuro de uma criança com autismo? O que pode ser diferente quando a intervenção começa nos primeiros anos de vida? Ótimo. A gente vai entrar num tema que é neuroplasticidade, tá? O que acontece? A neuroplasticidade, ela vai até uns 4, 5 anos, né? E o que isso quer dizer? É como se o cérebro, ele fosse uma massinha de modelar, né? Dessa forma. Se a gente conseguir um diagnóstico pertinente, adequado, sobre o desenvolvimento da criança, a gente consegue auxiliar o cérebro a se moldar, né, de uma forma saudável, para que essa criança consiga adquirir, aprender ou até mesmo emergir as habilidades que já tinha, para ela ter uma qualidade de vida e saúde mental, né, assim, literalmente, ao longo dos próximos anos, né. Claro que ali aos 4 anos, 5 anos, pode ser que ocorra alguma poda neural e a gente também precisa estar atento a isso. E também, doutor, informando que chegamos ao Rio de Janeiro. Legal. Parabéns pelo podcast, diz Álvaro Francisco. Lu Silveira chegando, dizendo boa noite. É com um imenso orgulho recebendo os feeds, cumprimentos ou perguntas. A Fran Sanhudo, tá? Pergunta. É normal a criança nível 3 aprender palavras com o tempo e esquecer? Foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Assim, a gente precisa estar muito atento à poda neural, à idade da criança. Por quê? Porque habilidades que já foram aprendidas, e acaba acontecendo muito, e isso preocupa muito os pais também, né? Por isso que a criança tem que estar sempre em desenvolvimento, sendo estimulada, para que as habilidades elas fiquem mais concretizadas, o que já foi aprendido. Então, pode ocorrer, sim, da criança ela aprender várias palavras, e o cérebro, né, em algum momento, por pensar nas disfunções neuronais que o TEA pode causar. Então, bom, entendi que eu não estou utilizando essas palavras e descartar elas. Sim. Né? Mas não que seja algo seletivo de uma forma dita consciente. Não, a criança realmente não vai falar aquelas palavras. Ela pode retomar essas habilidades novamente. Ela só precisa estar em terapia. Ou seja, nunca podemos deixar de investir no nosso familiar, Exato. seja no meio terápico, até mesmo familiar, insistindo para que, caso a família verifique a ausência, o esquecimento de alguma função neuronal, que ela seja reforçada para que se mantenha estimulada a falar, né? Gente, é um prazer receber hoje o Dr. Luiz Fernando. O Neurocast é a realização de um sonho. E para que ele continue fluindo,
a gente tem alguns patrocinadores, algumas pessoas que com carinho vieram caminhando conosco até aqui. Então, eu acho que agora é a hora de chamar o nosso comercial. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Voltamos, né? Então, já vou voltar com os comentários da Fabi Couto. Espaços como esse é muito importante. Parabéns a vocês que estão dedicando o tempo de vocês para nos assistir. E muito obrigado novamente. E a Flávia Wozniak. A agitação do TDAH é realmente parecida com a agitação das altas habilidades? O que acontece, né? Como eu estava comentando, assim, para a gente ver a alta habilidade, a gente precisa, daqui a pouco, tratar o TDAH primeiro, né? Para ver o que é essa agitação. Se for uma agitação do TDAH, ele não vai interferir na investigação das altas habilidades, né? Então, quando a gente tem uma criança que tem TDAH, que tem altas habilidades, é muito difícil de fazer esse diagnóstico, porque ela não vai parar para fazer a testagem em si, né? Então, a gente precisa ver uma coisa primeiro e depois focar em outra. Então, é bem isso, assim, é muito difícil de ver o que é de um e o que é de outro. Encaixar, né? Isso. Bom, então voltando ao nosso roteirinho, até que ponto a ansiedade, dificuldades emocionais, problemas familiares, excesso de tela, uma realidade, né, da atualidade, alterações de sono podem produzir comportamentos parecidos com TDAH ou até com alguns sinais observados no autismo? Vamos falar um pouco sobre evolução. O que acontece?
Nós levamos milhares de anos, né, para evoluir e chegarmos aonde a gente chegou. A tecnologia, as telas, é como se fosse nem 1 milésimo de segundo na história da humanidade. O nosso cérebro está preparado mesmo para lidar com tanto estímulo que é o uso de telas? Vamos dizer que não. Né? Ah, mas eu uso porque é meu trabalho, tudo bem. A gente pensando enquanto a gente é adulto, a gente tem responsabilidade pelos nossos comportamentos. A criança que está em desenvolvimento, ela não vai conseguir gerir isso. É um cérebro que está constantemente sendo estimulado, ou seja, está jogando ali dopamina, serotonina. Na hora que a criança vai parar com esses, né, a utilização, obviamente ela vai apresentar uma agressividade, né, uma abstinência, algo nesse sentido que vai parecer com que a criança tenha um transtorno. Na verdade, não. É só o uso de tela. Então, eu recomendo que cuide muito e, principalmente, né, os conteúdos que a criança consome. Né? Roblox. Pois então. Algum comentário alertando os pais? O que acontece? Assim, o Roblox, não só por ser muito estímulo, né? A criança, ela tem grande capacidade de imaginação, colocar isso em prática, tudo. Mas o próprio jogo em si, ele não tem limites. Bom, é até aqui que eu vou fazer e acabou que nem tinha antigamente. Passou uma fase, vamos para outra e, ok, finalizou o jogo, acabou, né? O Roblox não tem. E outra coisa é a exposição das crianças, porque a gente não sabe quem é que tá jogando Roblox. Exatamente. Então, como é que fica, né? Eu digo, se o teu filho joga Roblox, tu vai ter que jogar Roblox também, né? Pelo menos ter esse controle. Sim. Que é muito importante, né? Exato. Uma criança pode ter TDAH ao mesmo tempo? Quais outras condições costumam aparecer associadas ao autismo e podem confundir a família durante a investigação? Pensando em crianças, é muito comum, né? Não vou dizer assim muito comum, mas existe a correlação entre TEA e TDAH, sim, né? E outras correlações que podem ocorrer, se a gente pensar no adulto, né? Depressão, ansiedade, altos níveis de depressão e ansiedade. Então, tu vai investigar ali, tem ansiedade, vai fazer um diagnóstico diferencial, né? Pensando em algo mais aprofundado, com qualidade, a gente vai se deparar, bom, tinha um TEA ali uma vida inteira, né? E isso não foi visto, né? Como a gente já tinha comentado, porque não se tinha informação. Ficou maquiado, né? Quais são os principais erros que ainda acontecem durante uma investigação de autismo ou TDAH e por que uma avaliação não deveria ser baseada apenas em um teste, questionário ou consulta isolada? Tá, o que acontece? Os erros que eu mais, né, não vou dizer assim que eu mais percebo, mas os erros que podem ser cometidos é utilizar uma escala para interpretar que aquilo vai ditar sim ou não que a criança tem TEA ou TDAH, o uso de testes sem um objetivo, né? O que eu estou investigando? É velocidade de processamento, né? É um índice de memória operacional da criança? O que isso tem a ver realmente com o diagnóstico, com o DSM? Para a gente dizer se fecham critérios mesmo para um transtorno, né? Tem uma escala que geralmente é dada para os pais, para a escola, tudo. Deu uma pontuação muito alta, né? Ou muito baixa. A gente precisa entender o que essa pontuação quer dizer. Será que essa mãe entendeu as perguntas da escala? Será que às vezes um pai, ele tá fazendo as respostas todas ao contrário, né? Sim. Pra mascarar, né? Não, meu filho não tem nada, então eu vou responder tudo ao contrário. Então a gente precisa também estar muito atento a isso, né? Então não é só uma testagem, a aplicação de uma escala que vai dizer, a gente enquanto psicólogo, né, entendendo a sociedade, entendendo o contexto familiar, a gente precisa ver se realmente fecha com a criança que a gente tem, às vezes, em consulta, em consultório. Quando uma criança apresenta dificuldades na escola, como os pais podem perceber se estamos diante de uma dificuldade pedagógica, de um transtorno de aprendizagem, de TDAH ou TEA, ou em alguma questão emocional? Tá. Como é uma questão, né, psicológica, sofrimento sempre vai ter
fundo emocional, tá? Pra gente saber se é TDAH, se é TEA, se é os dois, se é um transtorno de aprendizagem, sempre o mais adequado é um profissional especialista fazer uma avaliação, um acompanhamento dessa criança, tá? Se for algo de questão emocional, às vezes pode ser um luto que aconteceu dentro da família. A gente precisa entender se essa criança teve algum vínculo quebrado, às vezes não tem a presença efetiva dos pais, né? Então, isso, consequentemente, vai gerar, né, prejuízos na aprendizagem da criança. O quanto o desempenho dela caiu nos últimos meses, o que foi repentino, sempre teve essa questão do desempenho baixo, mediano, para a gente definir se é uma estratégia mais de uma investigação clínica, né, de investigação de um transtorno, ou realmente, às vezes, uma psicoterapia, uma aula de reforço vai auxiliar para a criança. Auxiliando. Existe relação agora, mudando um pouquinho para a seletividade alimentar, muito presente no TEA, né? Sim. Existe relação entre seletividade alimentar, sensibilidades a sons, roupas, cheiros e texturas e condição do neurodesenvolvimento? Qual dessas características merece mais atenção? A gente tem uma grande discussão sobre a seletividade alimentar, porque ela pode entrar tanto num comportamento rígido, né, como um dos critérios para o diagnóstico do TEA. A gente pode ter também para o transtorno de processamento sensorial, né, o TPS, para as crianças que elas têm mais sensibilidade a texturas, a cheiros, a gosto mesmo, que daí entra na parte da terapia ocupacional, né, de integração sensorial, para ser feita uma avaliação se é do processamento sensorial ou se daqui a pouco é uma rigidez. Se for uma rigidez, a gente vai ter o comportamento da criança que precisa ser trabalhado. Já o sensorial é uma estimulação sensorial, uma integração sensorial que precisa ser feita. Mas também existe essa correlação entre a seletividade, né, a forma como a criança também processa os estímulos, seja visual, seja auditivo. Então, sempre vai ter uma correlação, assim. Qual é o papel da escola na identificação dos primeiros sinais? E o que fazer quando família e escola têm percepções completamente diferentes sobre a mesma criança? Você acha que é muito importante... É pontuar, né? Porque exato. O que acontece? Como a criança... Eu vou usar alguns termos que é da análise do comportamento, que a criança é um organismo. Tá? Então, a gente tem um contexto que é um ambiente que é a escola e a gente tem outro ambiente que é em casa. Meu filho funciona assim, assim, assim em casa. Na escola funciona de outra forma. A gente precisa entender que por reforçadores, que seja o pai, a mãe ou alguma coisa no ambiente escolar, ou seja, em casa, a criança ela vai agir de tal forma. Assim como a gente, enquanto adulto, vai agir de tal... Agora, eu tô agindo de tal forma que no meu trabalho eu ajo de outra, né? Porque são ambientes diferentes. Sim. Então, a gente precisa considerar isso. O que eu sempre, né? O que eu penso, que é realmente... E acredito que precise desse olhar, é que se a escola e a família estiverem juntas, né? Em prol da criança, do bem-estar, do desenvolvimento da criança, bom, vamos sentar, vamos conversar. Porque se ficarem em algo mais, né, divergindo opiniões, quem vai estar em sofrimento vai ser a criança. Sempre vai perder, a criança, né? Vai perder muito tempo de desenvolvimento. Exato. Agora, mandar um abraço para Rafaela Soares, parabéns pelo tema, de extrema relevância. Estamos já em São Paulo também. Marci, beijo, querida. Continuando, né? Até que ponto o uso excessivo de celulares, tablets, estamos reiterando isso, né? Acho que é bom a gente discutir isso hoje sobre o meio da juventude e infância, né? Até que ponto o uso excessivo de celulares, tablets, videogames e redes sociais podem intervir na atenção, linguagem, sono, comportamento e desenvolvimento infantil? Como eu falei, precisa de uma dosagem não só, né, do uso, mas do conteúdo. Um exemplo disso é o próprio Reels, né, TikTok, que hoje
acaba sendo o que as crianças mais consomem, os adolescentes. E o nosso cérebro, a gente não está preparado para sair de uma notícia boa e ir para uma ruim. Então, isso já mexe com a ansiedade em si. Porque, nossa, estava vendo uma notícia que é super alto astral e daqui a pouco eu estou vendo uma tragédia. Né? O nosso cérebro não consegue assimilar. A criança, como ela está em desenvolvimento, está muito menos preparada. Né? Então, vai afetar a atenção, vai afetar a qualidade de sono. Né? A criança vai acabar viciando. E depois, para tirar, daí a gente vai ter que fazer uma desintoxicação tanto com os pais quanto com a criança. Estamos vivendo uma nova forma de vício. E tão nocivo quanto os spas, né? Então, é muito interessante e importante que a gente já comece a combater isso lá dentro da família, porque uma pessoa em abstinência, né? Me corrija, por favor. De telas, o cérebro sofre um impacto equivalente a como se ele estivesse em abstinência de substâncias. Sim, o que acontece, né? Tô rolando a tela, dopamina. Dopamina. E quem não quer criar mais dopamina, né? Muito rápido. Exato. Tirei a minha fonte de dopamina, o que acontece? Caiu. Eu quero mais. E eu começo a ficar irritado. Né? Então, isso que é a abstinência em si que acontece. Né? E a criança, ela não tem essa noção bom, eu preciso parar, vou ler um livro, né? Vou andar de bicicleta. Hoje quase não dá para andar de bicicleta também na rua. Mas ela tem essa noção de que ela pode fazer outra coisa para repor essa dopamina e se autorregular. Exato. E torna um jogo mais perigoso ainda, né? Destruindo muitas vidas em relação a isso. Sim. Inclusive, os vícios agora, nova moda das bets, né? Também acho que se a gente pudesse... Sei que talvez desvie um pouquinho, mas é importante saber que é um processo de vício, né? Exatamente. Exato. Bom, com tantas informações sobre autismo e TDAH circulando nas redes sociais, essa eu achei primordial. Quais são os perigos do autodiagnóstico e das listas de sintomas encontradas na internet? Tá. Assim, a gente sempre vai ter características, né? Como eu falei, a gente pode ter uma personalidade, que aquela personalidade tem uma característica, inclusive até a psicopatia em si, que todo transtorno, né, ele entra como uma psicopatia, mas quando a gente pensa num transtorno psicopata, a pessoa pode se identificar ali com algumas questões do transtorno. Ter características não é fechar critérios. Quem já ouviu falar no DSM, ele é um livro dessa grossura, imenso, né? E então ali tem muitos transtornos. Se a pessoa parar para ler, ela vai se encaixar em vários, né? Mas a gente precisa estar consciente que eu tenho características do meu funcionamento, Luiz, né? Seja uma pessoa amigável, né? E isso pode entrar ou não dentro do espectro. Ou daqui a pouco a pessoa tem uma rigidez cognitiva que não causa sofrimento para ela, mas é uma opinião, né? Às vezes é uma opinião e a pessoa tá falando, não, a minha rigidez cognitiva. E, não, é só tua opinião. A gente precisa estar ciente sobre isso, né? O que é de um transtorno em si, o que é uma característica nossa. Bom, vamos trazer uma pergunta da mãe atípica Luciana Gonçalves. Ela tem 2 TEAs, tá? Qual sua visão em relação à permanência de um aluno com TEA estar na escola por ser obrigatória a permanência dela no ambiente escolar? Tá. O que acontece? Eu já tinha um pensamento, e eu tenho esse pensamento, que diferente de educação especial, escola inclusiva é diferente de uma escola especializada, né? Uma escola especializada, ela pode fazer inclusão. A gente já ouviu falar em escolas especializadas? Basicamente não, porque não existe. Não existem. Né? Então, o que acontece? Uma escola não é excluir ele da sala, né, da sociedade, porque daí não se torna inclusão, mas que os agentes escolares estejam preparados, entendam o que é o transtorno, estejam junto com a família para fazer com que a inclusão seja realmente efetiva. Manter a criança dentro de uma sala de aula, no qual o nível cognitivo dela talvez não esteja adequado para aprender o mesmo conteúdo, simplesmente deixar uma folhinha para ela pintar ou alguma atividade que não é a qualidade pedagógica que ela precisa mesmo, né, de desenvolvimento,
é simplesmente manter ela num lugar de sofrimento, porque ela não está aprendendo, ela pode estar com alto nível de ansiedade, não ter a aprendizagem em si, não ter interação social, consequentemente não tem nem inclusão. Eu costumo dizer, eu não sei se tu percebe isso no teu dia a dia no consultório, né? Existe a palavra inclusão, ela tá muito na moda, muito legal, tudo muito bem, porém existe uma diferença muito grande entre incluir e inserir. Exato. O que nós temos hoje proposto na rede de ensino municipal, estadual e até mesmo federal, não é uma inclusão, e sim uma inserção. Exato. A criança está inserida, mas incluída é criar mecanismos para que ela participe da mesma tarefa. Exato. E isso hoje, frente às demandas dos professores, com salas de aulas lotadas, com vários alunos laudados, nós entendemos todas as dificuldades, mas é preciso que o poder público pense em política pública de qualidade para que esse aluno pare de ser inserido e passe a ser incluído. Não sei se é a mesma percepção que o senhor tem. É a mesma percepção, exatamente a mesma. Porque é o Estado que tem o dever de garantir os direitos, dos acessos, né, e consequentemente de colocar em prática, né, e instrumentalizar a população para que isso seja efetivo. Garantido por Constituição. Exatamente. Né? Vamos ver que tem mais uma aqui da Luciana. Qual a sua opinião do prejuízo que pode causar? Acho que o senhor já fechou a resposta, né? Mas complementando, eu acho que a ansiedade, o dano emocional de colocar, insistir em inserir essa criança sem uma inclusão, pode causar severos danos emocionais. Exatamente. Para a vida toda, né? E se a gente pegar, né, os contextos, né, pensando até a nível de suporte 1, que não precisa tanto de um monitor, de um auxílio da professora, de uma atenção em si, né? Talvez seja essa pessoa que vai desenvolver um transtorno de ansiedade gravíssimo, uma depressão gravíssima e querer, né, desviver. Exatamente, né? Bom, depois que uma família recebe o diagnóstico de TEA, TDAH ou outra condição do neurodesenvolvimento, qual deveria ser o próximo passo? O que realmente faz a diferença no desenvolvimento dessa criança? A família recebe o diagnóstico e do diagnóstico ela vai para onde? Né? Exato. Essa é a pergunta. Assim, claro que se a gente for por vias práticas, a primeira coisa que ela vai fazer é ir para um médico para laudar a criança e assim ter acesso a direitos, né? Mas o mais importante é o acolhimento da família, psicoeducação, né? O que é o diagnóstico, o que precisa mesmo ser realizado, colocado em prática. E não só cobrar, tem que levar na terapia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Fazer uma lista de coisas para mãe, muitas vezes mãe solo, fazer, em vez de, né, acolher. Como é que tu recebeu? O que tu fez, né? Eu mesmo, criei uma cartilha, já que quando eu faço algum laudo, né, eu já coloco ali algumas orientações para a pessoa ter, né, de uma forma mais efetiva o que fazer e também contar comigo como uma rede de apoio. Um passo a passo, né? Exatamente. Que é extremamente importante. Bom, e para aquele pai ou mãe que está nos assistindo e sente que há alguma coisa diferente no desenvolvimento do seu filho, mas tem medo de procurar uma avaliação ou receber um diagnóstico, o que o senhor diria? Duas coisas, né? Primeiro, que como é difícil a gente pensar, né? Eu não tenho filhos, mas eu digo que eu tenho 30 a 40, 50 filhos, né, com comportamentos e formas diferentes de ser, e eu acolho eles iguais da mesma forma. Mas como é difícil a gente imaginar o futuro, né, para nossa sementinha no mundo, e essa sementinha a gente pensa, vai ser uma sequoia e ela nasce um pinheiro, né, então, mas eu tenho que acolher esse pinheiro também, né, eu preciso fazer com que a vida dessa criança seja de maior qualidade possível dentro dos meus limites, também porque eu sou ser humano, né? Enquanto sempre pensar como se fosse um pai, assim. Mas o que eu posso fazer com que ela se desenvolva, né? Seja o diagnóstico, se ela tiver ou não tiver o diagnóstico, a vida dela pode mudar para mais, né? Ou para menos, no sentido de melhorar ou piorar. E a gente, como adulto, a gente tem que tomar essa decisão. O que eu quero
pro meu filho? O que eu quero que ele se desenvolva? Se ele tiver uma dificuldade, ele vai deixar de ter essa dificuldade com os 20 anos? Vai melhorar ou vai piorar? Então, né, buscar uma forma de tornar a vida da criança o mais saudável possível. Adultos funcionais, né? É o que nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, né? Da importância de agir, quanto mais cedo, né, atuarmos junto a esse ser, mais funcional ele é. E, infelizmente, com a ausência de política pública de qualidade, não somente a política que infelizmente, estamos hoje vivendo, que é a de pires na mão, mendigando terapias, porque não existem isso, um aporte para essa criança, eu tenho receio de que nós estamos recebendo muitas pessoas que já estão aposentadas. E são pessoas que, se nós tivéssemos um investimento real, tem total condição de funcionalidade. Exatamente. Perfeito. Foi um bate-papo maravilhoso, né? Mas como tudo que é bom dura pouco, estamos acabando. Eu vou deixar um espaço de fala para o senhor se despedir, dizer que foi muito importante lhe receber aqui. Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje, né? Assim, agradeço o espaço de fala, né? Agradeço também pela ideia do Neurocast de abrir as portas, não só para mim, mas para outras pessoas que precisam falar, que queiram trazer, talvez, a sua experiência, o seu conhecimento e contribuir cada vez mais para a vida das pessoas com neurodivergência ou que convivem com alguém com neurodivergência, né? Então, assim, é uma ideia e é um projeto, e já não é mais um projeto porque está em prática. Então, assim, parabéns, né? E agradeço muito por estar aqui hoje. Puxa, é uma honra, né, receber a sua parabenização, um profissional que admiro muito. Na quarta-feira que vem, estamos de volta às 20 horas, então, com o Neurocast, com um novo convidado também com muito carinho preparado para vocês. Preparem perguntas, me mandem depois no privado, tá? Eu sou apaixonada pela mente humana. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Nós não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Mas nós vamos ajudar que o mundo as escutem. Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Até a próxima quarta, 20 horas, no Viamão 24 horas. Beijos. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz à neurodivergência. Gente, como aqui é quem sabe faz ao vivo, né? Eu acabei esquecendo de presentear o entrevistado com uma plaquinha de participei do Neurocast. Muito obrigado. Tá, agora sim, até quarta que vem. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida. Estamos começando mais um Neurocast, um pod de Thea, Todd e todos. Não damos voz a neurodivergências, elas sempre tiveram voz. Nós apenas ajudamos o mundo a escutá-las. Toda mente tem uma história e toda história merece ser compreendida.